Fabinho vai participar? Fabinho, então, a gente tentou, eu vou inclusive falar um pouco disso, a gente tentou fazer um formato aqui para que ele, porque o Instagram só permite compartilhar 2 telas, né? E a gente tentou fazer um formato aqui adaptado para que ele conseguisse participar, né? Porque a gente agora está 100% isolado, realmente. Mas não deu certo. Então a gente vai trabalhar uma operação diferente, ele vai participar aqui pelos comentários, vai ajudar a gente aí, fazendo pergunta, né? Acompanhando se tem perguntas da galera. E eu tô com uma assistente aqui também hoje. Ela vai passando as perguntas aí que o Fabinho for fazendo também por áudio, de repente eu jogo aqui. Caso seja uma pergunta mais elaborada, né? Enfim. Então acho que já dá pra gente começar, tem bastante gente aí. Ó, o Fabinho ali, dando uma puta aí, Douglinhas. Você sabe que o Douglinhas é meu padrinho de casamento, né? É mesmo, cara? Eu não sabia. Meu, o Douglinhas é amigo de todo mundo, cara. Amigo de todo mundo, ele, a Aline. A Aline estudou lá com a gente também. É que a Aline que apresentou a minha esposa nos apresentou, né? Porque eu era um amigo dela e a minha esposa amiga dela. Então... Entendi. Bom, galera, boa noite. Primeiramente, bem-vindos todos aí. Obrigado pela participação. Acho que é um tema que é bem atual, né? A gente vai falar bastante dele hoje. Um tema bem atual aí. Todo mundo se viu numa situação de praticamente obrigatoriedade de trabalhar de casa, né? Fazer o tão famoso HM, o home office. E muita gente nunca tinha se visto nessa situação, né? E é muito complicado quando você não tem um hábito como esse, você se vê nessa situação sem ter conhecimento de como trabalhar, né? Com família em casa, muita gente com filho, aí tem muito meme na internet rolando disso também, né? Mãe tentando trabalhar com filho atrás se pintando e tal, aquela loucura. Então é um momento bem apropriado aí pra gente falar sobre isso, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Alê e depois eu vou passar a bola para ele se apresentar. Mas a temática de hoje, então, galera, é como trabalhar e conviver em casa em época de isolamento, tá? Então, para quem não conhece, Alexandre Carmona, a gente se conhece, a gente foi se encontrar agora, na verdade, mas a gente se conhece desde 2004, época de faculdade, exatamente, né? A gente estudou junto aí um período, e a gente foi se encontrar agora na Triplo, ele é aluno da Triplo, a gente agora é parceiro de negócios também, e aí pintou essa iniciativa que ele já vai explicar um pouquinho como surgiu, mas o Alê, ele é profissional de coaching aí já há muito tempo, desde 2007, aí foi um dos primeiros profissionais do ABC, então tem uma bagagem bem legal para compartilhar com a gente. Tudo que ele sempre traz de iniciativa, de sugestões, são coisas bem práticas. Então hoje o bate-papo vai ser um bate-papo bem prático, falando bem da realidade que a gente está vivendo agora. Então, Ale, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho da sua empresa, a Tria Desenvolvimento também, como que funciona, você trabalha com pessoa física, pessoa jurídica, só para o pessoal entender aí o porquê que você está aqui e explica também como que você chegou aqui, né? Como que a gente chegou nessa iniciativa aí, por favor. Bom, André, estou bem grato aqui, sou muito grato aí pela Triplo, né, nossa parceria, muito bacana estar aqui com vocês, né? Eu trabalho com coaching, eu acredito, né, que vale a pena uma live depois sobre isso, o coaching e o coach, né, porque os professores, né, para quem de repente não é da Triplo ou não faz CrossFit, né, são conhecidos como os coaches. E aí tem essa confusão de coach e coaching, né? Então, na verdade, desculpa só te cortar, a gente utiliza a palavra coach, mas porque a galera usa muito, a gente gosta mais de usar a palavra abrasileirada mesmo, que é treinador. É treinador, mas vem antes, inclusive, né? Então vale um bate-papo até de um dos coaches, né, comigo, para falar um pouco de coaching também, para ver até onde, qual a diferença de um processo para outro, né? Então eu comecei ali em 2007, eu sempre fui empreendedor, eu comecei em 2007, eu passei por um processo de coaching, né? Então coaching é um trabalho de desenvolvimento. Então eu fiz ali 10, 12 sessões, amei o processo, minha vida mudou muito. E aí eu comecei a trabalhar com isso, fiz formações, me aprofundei bastante, comecei a dar aula sobre isso.
E sempre também eu trago a questão da consultoria de empresa familiar. Então, que não é só... Eu falo que toda empresa tem problema e toda família tem problema, né? Então, empresa familiar tem os dois. Então, eu trabalho bem diante disso, como consultor, e trabalho com facilitação de grupos também, né? E depois tem alguns trabalhos que eu faço também, que depois o André fala um pouquinho. Então, quando eu vou explicar para as pessoas o que eu faço, eu ajudo as pessoas a encontrarem seu potencial, seja na empresa, seja na pessoa física, seja dentro de um trabalho específico para desenvolvimento de competências. É basicamente isso. Eu, com a crise, né, com tudo isso que está acontecendo, fui mandar até um feedback para o André para falar sobre os treinos que eles estão fazendo online, a forma que eles estão se reinventando, que eu acho fantástica, e que vira até um case aí pro mercado. Parabéns mesmo, vocês estão demais, assim, a criatividade de vocês. Acho que vocês estão trabalhando muito além, né, do que vocês estavam trabalhando antes. Eu também. Todos, né? E aí eu mandei um recado. Pois é. Eu mandei pro André, falei, André, cara, parabéns aí, tudo, né, dei um feedback ali da aula e falei, cara, eu tô comovido com a situação, né, em relação aos empresários, né? Como eu tenho não só o coaching, que é esse trabalho de desenvolvimento, como também para as empresas, eu vejo que esse é um tsunami que está vindo. Alguns dizem que já está carregando, invisível, né? Outros já tem algumas empresas que estão realmente com problemas aí. E eu me coloquei à disposição para ajudar mesmo, né? Não vender nesse momento um trabalho, alguma coisa. Falei, André, se eu puder ajudar, acredito que na Triple tem pessoas que são empresários e a gente podia montar um grupo ali de desenvolvimento mesmo. Eu tenho plataforma para isso. Vamos se ajudar nesse momento, porque a gente também ajuda a economia local. E aí o André, na conversa, falou, bom, mas vamos fazer uma live, né? Vamos falar de outras coisas, porque também aí já contempla todos os alunos, pessoas que são de fora, tal. O que você está achando? O que você está sentindo? Eu falei, cara, para mim a questão é home office, né? Então o home office é o que todo mundo está se pegando, porque igual eu trabalho com empresa familiar, ou seja, né, os fundadores, tem a família ali, talvez eles são os mais conservadores em relação a isso. O multinacional já está um pouco mais acostumado, né? Já atendi pessoas, né, nessa questão. As empresas agora foi a forceps isso, né? Essa transformação digital foi a forceps. E aí as pessoas estão sofrendo com isso. Aí o André desligou, falou, olha, então pensa aí no roteiro e tal. Mas quando eu fui pensar realmente na relação do home office, para mim é uma questão de um recorte. Na verdade, o home office é um recorte, né? Na verdade, é o convívio familiar. Existe um convívio familiar e dentro desse convívio familiar tem um pedaço que é o home office que você faz. Então, para mim, as pessoas, né, como você disse, estão... Faz parte do convívio, né? Faz parte do convívio. É algo maior o convívio nessa época de isolamento, e dentro disso a gente tem um espaço para fazer o home office. E aí que a gente tem as trombadas, né? Porque às vezes o marido deve ter casa que tem 3 ou 4 fazendo home office, né? Lá dentro. Sim. Tem pessoas, né? Então... Ainda mais agora, né? Atualmente, inclusive, a gente tem muitos casos aí, inclusive, da pessoal, o Douglinhas e acho que o Douglinhas e a Aline. E a Aline, exatamente. Estão fazendo os dois home office, né? Aí tem crianças em casa, tem pessoas, assim, tem... Eu recebi mensagem assim que a sogra e o sogro vieram passar as férias ou passar um tempo e aconteceu o decreto e tal, e aí ficou, né? Então ficou preso ali. E como que toca a vida com criança, 2, 3, 4 crianças em casa? Então isso para mim, eu não acredito que a gente consiga chegar no home office hoje aqui na live. Eu acredito que a gente consiga falar um pouco do convívio e de algumas dicas aqui que eu fui traçando, e não tem uma metodologia, é o que vem da minha experiência atendendo pessoas e grupos. E a gente pode ir falando, e eu até falei para o André, melhor a gente seguir aqui, eu sigo um roteiro, mas é interessante, é mais importante as perguntas que aparecem do que a gente ficar pegado aqui o que a gente escreveu. Porque o que a gente escreveu, se o grupo quiser, a gente monta, uma plataforma, põe o pessoal para conversar. Eu tenho um trabalho bem bacana para poder oferecer, assim, e sem custo aí para a gente poder se ajudar. Vamos falar desse trabalho aí. Legal. Galera, eu esqueci de avisar, mas... Tem perguntas aí que vocês querem trazer aí para a gente discutir, como que está sendo esse momento aí para vocês, o que vocês estão vendo de dificuldade nesse processo de trabalhar em casa, né, do home office, tendo a família, como que é a questão de rotina, horário, conseguir estabelecer, vocês vão arrumadinhos para o trabalho, escova os dentes e tal, não tem mais trânsito, agora não tem mais desculpa de trânsito, né? Não tem. Então, tragam pra gente aí algumas questões, tá? Eu vou fazer um teste só rapidinho aqui, Ale. Um teste com o Fabinho. E como eu falei, ele vai
ele vai trazer algumas informações importantes. Então ele mandou um áudio aqui só para a gente fazer o teste, tá? Vamos ver se vai rolar, e aí vocês me falam se vocês ouviram daí. Fala galera, beleza? Bem? Não posso estar aí na tela, estou na minha casa, tá? Eu sou o Sandy da tribo. Por motivo de segurança não estou indo mais, aí fica o produto do André para vocês, conteúdos cada um na sua casa agora. Hoje vocês não vão poder ver o meu belo rostinho aí. Mas estou acompanhando aqui, vou mandando mensagem por áudio ou escrevendo aí, a gente vai interagindo junto. Valeu? Boa live para vocês. Então, ok, teste de som ok, Fabinho, tá funcionando. Então, galera, ó, eu vou ficando aqui um pouquinho de assistente para entender o que está rolando de interação, de dúvidas, de perguntas aqui. Vou trazendo pro Ale para a gente discutir. Mas, Ale, tenta... Não sei se você já se viu nessa situação de trabalhar grupos, acho que na questão de home office. Acho que não, mas provavelmente individualmente você já deve ter se visto nessa situação aí da sua própria dificuldade, talvez em algum momento. E quais são as principais dificuldades aí que a galera encontra, os desafios que a galera encontra aí para estabelecer uma boa rotina, ser produtivo, né? E conseguir realmente trabalhar em casa, né, cara? Porque não é fácil se você não tem uma disciplina, né? Fala um pouquinho aí pra gente enquanto a galera traz aqui algumas questões. Legal. Bom, eu fiquei pensando o que eu trago de conteúdo, assim, né? Para mim, o que a gente está passando é a questão, alguns já ouviram falar disso, outros não, que é a teoria do caos, né? Então, a teoria do caos, basicamente explicando a teoria do caos, você tem uma ordem, dessa ordem cria uma desordem, né? Então, dessa desordem vai para o caos, e do caos uma nova ordem. Então, eu não sei se a gente está... Para mim, na minha visão, a gente está numa linha tênue entre a desordem e o caos, né? Se estiver no caos, ótimo, porque não está, né? Tá ótimo. Mas vai chegar numa nova ordem. Daqui para frente, nada mais vai ser igual, né? Então, assim, muitas coisas vão voltar ao normal, mas, assim, as pessoas vão ter testado, né? Trabalhar em casa, a poluição pode diminuir, o planeta pode agradecer a respeito de tudo isso. Então, é interessante esse momento de reflexão também, né? O que isso está repercutindo nas nossas vidas. Então, dentro dessa questão, quando você cria uma nova ordem, você criou novas regras, né? Então, assim, você precisa realmente perceber que tem uma nova regra e muita gente não está olhando para isso, né? Então, assim, tá naquelas conversas em pé, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê, mas não sentaram. Então, uma primeira dica que a gente colocou aí, das 7 dicas, é ter um acordo claro, né? É realmente ter um acordo. O acordo é sentar para conversar como se fosse uma contratação, né? Então, eu estava falando com o André, quando eu expliquei isso, eu atendi já muitos líderes, e já atendi líderes que fizeram cursos assim que eu fiquei babando. Eu falei, caramba, né? O cara fez cursos maravilhosos e ainda era mal avaliado, né? Em 360, em avaliação de desempenho. E aí eu começava a perguntar, porque coach é um cara que pergunta muito, né? Então, tenho minhas perguntas para isso, bem provocativas, e aí fala, o que você já fez, o que você conhece do seu liderado e tal. E aí você percebe que ele não sentou com a pessoa e criou um acordo entre ela. Ou seja, o que é importante para mim, o que é importante para você. E dentro de uma casa, de um lar hoje, que está em isolamento, e eu gosto de falar isso, que é um isolamento físico, né, e não social, senão a gente não estava aqui. A tecnologia está vindo para esse isolamento social não acontecer, né? Então a gente só está distante, mas às vezes até mais próximos, tá? Sim. E aí falta realmente algumas pessoas que estão se trombando em casa, com isso que a gente conversou aqui, sentar, marcar uma reunião, já que o momento pede isso, marca uma reunião e senta e fala quais são as suas necessidades, né? O que você precisa, tá? Então, e é legal, dentro dos meus treinamentos, eu não sei se as pessoas conhecem aqui, mas a comunicação não violenta, né, que é um dos caminhos que eu sigo com a minha marca aí, que é a famosa CNV, ela fala muito disso, de necessidade. O outro nunca é responsável pelo sentimento que você tem, nunca. Por exemplo, se eu atraso aqui e o André tá atrasado, ele vai ficar feliz que eu atrasei. Mas se eu atraso aqui e ele não está atrasado, ele vai ficar triste ou chateado. Então, assim, como que a mesma ação minha, ele pode ter 2 sentimentos diferentes, né? Então, o outro não é responsável pelo sentimento que nós temos. E isso é uma confusão, né? Porque muitas pessoas falam, esse cara me deixou... Oi? Se isso não é conversado, se não tem uma... Exatamente.
Então, geralmente, o nosso sentimento está por trás de uma necessidade nossa atendida ou não. Então, esse momento pede muito para as pessoas entrarem em contato com elas e perguntar para si mesmo, né? O que é importante para mim nesse momento? Né? O que é importante? É importante eu treinar, né? Tem pessoas aqui que eu acredito, tem alunos que acho que são mega assíduos, assim, devem todo dia treinar CrossFit, menos domingo. Se não é que faz dia, se não é 2 ou 3 vezes por dia e de repente não está conseguindo treinar. Né? Por quê? Porque de repente não teve esse acordo em casa, não conseguiu sentar e falar, isso é importante para mim, vamos colocar a tal hora, tal, né? Isso aqui é importante estar com o filho, é importante a alimentação, é importante isso. Para mim, se eu fosse resumir os 7 dicas que eu criei aqui, essa podia ficar só nela. Não, e tem a questão do... Você falou do acordo... Inicialmente você falou do acordo entre empregador e empregado e o acordo familiar, mas tem muito essa questão do acordo entre o empregador e o empregado, porque, galera, eu estou anotando aqui as dúvidas de vocês, os comentários de vocês. Então, já boa parte da galera já falou que está trabalhando o dobro em casa. Isso Exatamente. É muito comum. Eu também, quando eu fazia home office, acontecia muito isso. Porque você acaba se perdendo muito no tempo ali. Se você não estabelece um horário para você começar e um horário para você terminar, trabalho sempre vai ter. Entendeu? Lá, quando você está no seu escritório físico, né, que não da sua casa, uma hora você tem que sair de lá, porque você tem que voltar para sua casa para dormir, que você tem a família esperando. Quando você está na sua casa, você já não tem isso, então você sabe que você não vai pegar trânsito, então você não se preocupa tanto com o horário. E aí o que acontece muitas vezes também é que a gente acaba não sendo produtivo em casa, né? A gente se perde com os estímulos, né? Então é o cachorro, às vezes é o filho, é uma TV ligada ali em um momento que não deveria. Então tem esse ponto que a gente vai falar, mas antes eu queria falar um pouco do meu caso com relação a esse ponto essa primeira dica do acordo, que a gente conversou previamente, você tinha comentado sobre essa questão do acordo. Eu não sei se você se lembra que eu falei que exatamente no mesmo dia que a gente conversou sobre isso, a gente tinha feito uma reunião com o time para a gente fazer o nosso acordo de home office. Né? A gente, na primeira semana de paralisação aqui, a gente dispensou todo mundo para que a gente pudesse planejar, se estruturar, como a gente ia trabalhar. E aí, no domingo anterior ao início dessa semana agora, a gente alinhou com o time, ou seja, a gente fez um acordo com o time como que a gente iria operar, definindo horários, horas trabalhadas, né? A Nath, que trabalha comigo no atendimento aí também, acho que está tendo a oportunidade de trabalhar a primeira vez em home office, eu estou tendo que puxar a orelha dela ali, porque às vezes eu vejo ela, 8 horas da manhã ali já fazendo alguma coisa, e a gente estabeleceu um horário ali, né? Exato. Então, a gente teve essa situação de ter um acordo com a nossa equipe, e eu, pessoalmente, também com a minha namorada, porque nesse momento ela também está trabalhando de home office aqui em casa, para preservar um pouco a mãe dela também, lá na casa dela. E aí a gente sentou também e a gente conversou, como que vai ser, né? Vamos sentar num horário para trabalhar, numa mesa, quietinho, bonitinho, vamos tomar um café da manhã antes. Então a gente acorda mais cedo, toma um café da manhã, ajeita as coisas, dá 9 horas ali, ela já está no lugarzinho posicionado, a gente sabe que a gente precisa controlar os estímulos ali, né? Então às vezes ela tem uma reunião, uma call, por exemplo, né? Então eu sei que nesse momento é importantíssimo mesmo, sabe? Mas antes do acordo, você tem que estar com você, para você parar para pensar quais são as suas necessidades, o que você precisa. Eu preciso de ter um tempinho comigo mesmo. Eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso de... E aí, como fazer um acordo que contemple todo mundo da casa? Né? O André está falando, mas o André não tem filhos, né, André? Você não tem filhos. Não, né? Então, em casa a gente está com um bebê de 7 meses. Então, assim, para minha esposa, ela está segurando um pouco mais algumas coisas para eu poder trabalhar, porque eu também estou trabalhando um pouco mais, né? Estou com clientes que... Então, assim, aumentei um pouquinho minha jornada, mas não perdi minha qualidade de vida. Tá? Isso é importantíssimo. Porque eu tenho um acordo bem feito comigo também, né? Comigo também. Olha, você consegue exemplificar... alguns pontos aí que são importantes, ou trazer alguns exemplos de um bom acordo, ou tentar trazer isso para a galera aí, para ajudar a galera nesse momento aí? Como a gente deveria fazer para a gente conseguir ter um bom acordo e uma boa relação aí em casa? Bom, primeira coisa bem básica, sentar, tá? Tem que sentar, tem que
pôr um papel na mesa e sentar, galera. Tem princípio. Reunião mesmo, né? Reunião, cara, é reunião. Não é conversando, pegando coisa na geladeira. Vamos fazer não sei o quê, pra mim é importante essa coisa. Não, tem que sentar olho no olho e falar, isso aqui é importante pra mim. Porque eu imagino algumas pessoas passando por pressão no trabalho, né? É direto o telefonema e tal, aí o outro também, deixa aqui que eu fico nesse lugar. Então, quer dizer, não teve o acordo, né? E a minha segunda dica é não criou uma rotina, porque é do acordo que você cria uma rotina. Né? E o acordo ele é simples. Quando eu faço esse trabalho com líderes, eu falo, é sentar na frente, porque eles querem metodologia, querem ferramenta, tal. Eu falo, não, é olho no olho. É olho no olho, é você realmente ouvir a pessoa e estar presente ali, sabe? Saber quem é aquela pessoa que está do outro lado, porque liderança é isso hoje em dia. Você tem que valorizar teu líder, e o líder tem que valorizar você. Então você tem que conhecer quem está por trás ali, né? Quem é aquela pessoa. E aí o que é importante para ela na relação? E aí, de repente, ela chega e fala, olha, para mim é importante que você, quando tiver que me dar uma chamada aí, um feedback, ou uns brincos, uns feedbacks da vida, né? Mas me chama de canto, porque eu não gosto de ser... E a pessoa fala quando você dá essa abertura. E aí você fala, pô, legal, entendi. Bom, eu espero de você transparência, eu espero de você respeito, né? Então, porque precisa disso. Quando não tem isso, vai ter um sentimento negativo, um sentimento ruim. Em casa, a mesma coisa. Olha, eu preciso ter um tempo de manhã para meditar, eu preciso ter meu tempo para treinar, né? Eu preciso... o meu home office, ele funciona de forma diferente, é o dia inteiro atendendo ligações, ou não, eu tenho horário para bater ponto, porque, inclusive, hoje eu estava vendo ferramenta para isso, né? Para bater ponto pelo celular mesmo, né? Que existe isso. Né? Então, porque as empresas estão precisando agora buscar tecnologias para poder controlar em casa, porque a lei agora pela pandemia está fazendo uma coisa, mas depois que passar isso, vai virar problemas trabalhistas e tudo mais. Então, a empresa que quer depois levar para home office, ela vai ter que se especializar nisso, né? E eu estou estudando sobre isso também. Tá? Então, não sei se responde bem a pergunta, mas a questão é que é simples, é sentar e ver o que é importante para o outro, o que é importante para mim, e falar, vamos cumprir isso? Vamos. E aí, a segunda dica é criar uma rotina, de novo, papel, tá? Ou, né, tecnologia, pode ser o seu computador e tal, mas desenhar teu dia. Desenhar o dia, cara. Tipo, eu acordo que hora? 7, 6, 5, 10, não importa. Desenha lá teu... E o que vai acontecer em cada momento, de cada um da casa. E cruza isso. Isso pode ser feito num papel de pão, como pode fazer dentro de uma metodologia, tem várias ferramentas, né, disponíveis. Então... vai lá, desculpa. Não, fala, pode falar. Essa questão de cruzar é verdade, porque, né, imagina, as pessoas, de repente, 2 pessoas trabalhando dentro de casa, às vezes começam no mesmo horário. E aí, se você não combina, não tem esse combinado antes, né, imagina, não cruza essas informações... Vão acordar, de repente, entram às 9, acordam 15 para as 9 e os 2 têm que tomar banho ao mesmo tempo. Exato. Aí já tem um banheiro, exatamente. Já começou um problema, né? Exato. Então, acho que a galera acha que às vezes é um negócio muito besta, né? Você desenhar no papel a sua rotina, mas é algo que funciona, porque você está visualizando, você está mentalizando aquilo, você está vendo os horários, você está entendendo como que aquilo está funcionando, você está discutindo ali com o seu parceiro ali do lado. Então, se comunicar facilita muito, muito mesmo esse processo. Voltou aí? Deu uma cortadinha aqui pra mim. Cortou também, mas voltou. Você aproveitou e falou dessa questão do sistema de pontos. Tem uma pergunta do Jeff. Se você conhece algum tipo de sistema que possa ser utilizado. Você está estudando isso agora, mas não sei se você já tem algum tipo de sistema que funciona. Ele é empreendedor também, ele trabalha em uma empresa, é líder de uma equipe, e ele também está se vendo nessa questão aí de ter que gerir pessoas. Isso é legal dizer também que isso é novo para os líderes também, né? Tem muito líder que nunca viu nessa situação de ter que gerir uma equipe. Então, às vezes as pessoas estão falando, eu estou trabalhando o dobro, e aí vamos discutir os motivos aqui também, galera. Pode mandar o porquê que vocês acham que vocês estão trabalhando o dobro. Às vezes é porque seu chefe está te cobrando ali o dia inteiro, né, cara? 10 horas da noite o cara tá te mandando mensagem ainda, ou seja, às vezes vocês não tiveram um acordo, mas é porque ele não teve essa experiência ainda. Então, se isso está acontecendo, eu sei que às vezes é difícil, mas traz esse tema para o jogo com ele. Fala, chefe, eu sei que você também deve estar trabalhando muito, mas vamos fazer um combinado? Como que está a sua rotina? Para que eu também esteja disponível
dentro dos horários que você está trabalhando, né? Como que a gente pode combinar a nossa comunicação, né? A gente vai se falar por WhatsApp o tempo inteiro, não vamos, né? Então, acho que é importante também, quando isso não parte do líder, de repente vir ali do liderado, esse ponto tipo, ó, acho que não está dando certo, vamos sentar e conversar, ver o que a gente pode ajustar. Exato. Né? Então, essa questão do ponto, a pergunta era a questão do ponto, se existe já algum sistema para controlar o ponto em casa. Olha, tem bastante tecnologia para isso, eu não tenho como indicar agora, porque a gente está testando, né? Então, assim, acho que está no... Tem que falar depois no meu Instagram, é alecarmona.tria, depois eu você coloco para anotar lá, ou colocar aí. Ah, dá para colocar aí? Porque aí ele manda para mim, eu fico com o contato dele. A partir do momento que a gente testar lá e ver que é funcional, aí eu encaminho, né, para ele. A questão do ponto pelo telefone, nós tínhamos contratados numa empresa que eu sou consultor, um sistema de ponto lá. E eles mesmos desenvolveram por telefone e vão deixar por 90 dias gratuitamente. Então, para as empresas que trabalham com ponto, com bater ponto mesmo, né, provavelmente a plataforma já tem uma versão ali para bater ponto pelo telefone, tá? Agora, o sistema para controlar e gerenciar tarefas, esse é um dos mais complicados nesse momento. É o que a gente está testando para poder os líderes conseguirem ter relatórios por dia. No começo, a gente vai pelo Excelzão mesmo, né? Mandar um Excel ali, cria um layout ali para a pessoa preencher o que aconteceu no dia. E quem tem, geralmente não, algumas empresas trabalham com plataforma, né? Com login. Então, dá para controlar se a pessoa entrou ou saiu, mas isso não é um controle assim muito efetivo, né? Vamos dizer. O Jeff, que fez essa pergunta, vê essa possibilidade também, às vezes, na empresa, se quando o colaborador ele faz login, se isso fica registrado, aí o horário, né, quando ele faz e desfaz o login, que é uma forma de... A Lê também, se de repente tiver alguma indicação depois de às vezes até algum aplicativo, pode ser que exista, a gente deixa depois lá no post que tem no Instagram da Triple, a gente deixa essa sugestão aí também. Olha, tem alguma razão clara aí do porquê que normalmente as pessoas trabalham mais quando elas estão de home office? Então, cara, para mim, eu vou ficar riscado, né? Vou voltar lá no acordo e na rotina, cara, porque, vocês estão falando muito na tripa do Fit 21, né? Eu estudo muito mudança de hábito, né? Eu trabalho com mudança de comportamento, né? Então, o comportamento, ele tem, quando a gente for ver a parte de um hábito, ele tem lá uma deixa, né? Tem uma rotina e tem uma recompensa. Então, isso é a tria, né? Por isso que a minha marca é até tria, porque tem várias trias no mundo e eu utilizo muita metodologia com trias, né? E essa rotina, é uma rotina que, como ela não foi desenhada, por isso que eu falo, volta lá e desenha. Vai lá atrás e cria um acordo, porque aí você desenha a sua rotina e aí você tem que ficar em cima dela mesmo, porque a deixa, uma das dicas, quando a casa é um pouco maior, é assim, não vai montar o seu home office na cama ou no quarto. Por quê? Porque a deixa é dormir, né? Ali que você descansa. Que é a recompensa. É uma recompensa. Então, quando você olha aquela cama fofinha, gostosinha, aí no momento de crise, que pode gerar uma ansiedade, um medo, alguma coisa, pum, deita na cama e dá aquela cochilada. Né? Ou, de repente, a pessoa ela está com tanta ansiedade, com tanta pressão, que ela esquece tudo, porque ela não criou uma rotina aí. Acelera no trabalho. E às vezes o próprio empreendedor cobra mais, né, da pessoa, esquece que está nesse momento e a pessoa está ali detonando às vezes a vida pessoal dela, porque não está trabalhando ali uma distribuição de tarefas, né? Sim. E aí onde eu queria entrar nessa terceira dica aí, tá? Quer falar? Bora lá. Não, era justamente né? Então, acho que a premissa básica é ter um bom acordo entre empregador e empregado, ou dentro ali do seu ambiente, da sua casa, qual que vai ser o acordo, né? Como que vocês vão estabelecer a rotina. Acho que o importante é estabelecer uma rotina, horário para começar, para terminar, bota a roupinha de trabalho, muda de pijama, né? Então, vamos lá para a terceira dica aí, Ale. Voltando nessa questão do acordo, você pode perceber, tem gente, vamos dizer que a pessoa esteja desempregada, né? Ou ela cuida do lar mesmo, que é uma grande profissão hoje, né? Então assim, o home office dela já é cuidar do lar.
E tem gente, às vezes, puxa, tem famílias, tem marido e mulher que se viam 2 ou 3 horas por dia só. Agora estão se vendo 24 horas. Você imagina o que isso está pegando na relação. Por isso tem que sentar, meu. Tem que sentar e falar, meu, tá pegando isso, tá pegando... Então, esse acordo é quase uma DR, só que de uma forma mais amorosa, vamos chamar assim, sabe? De uma forma mais amorosa. De falar, meu, isso eu preciso, isso está me incomodando. Como que você pode me ajudar nisso? Né? Então, por isso que eu não quero só deixar o empreendedor e o empregado ali, porque de repente a pessoa está desempregada. Então, por isso que eu volto no convívio familiar, porque pode existir 2 pessoas numa mesma casa que não estão trabalhando em home office. Eu atendo uma empresa que eu tinha muita gente que acabou de ser contratado. Então, não tem a competência ainda para poder trabalhar com home office e a empresa decidiu não mandar embora, não desligar. Então, quer dizer, elas estão praticamente de férias, em casa sem ser de férias, né? Entendi. E aí elas se batem em casa também, porque tem uma rotina ali que está tudo misturado. Ou seja, o contexto mudou, a ordem mudou, a regra mudou, tá? Tem a questão dos filhos, né? Você falou criança pequena em casa, né? Então antes você tinha a possibilidade aí de, né? O filho tá na escola, enquanto um dos dois faz o home office, ou às vezes os dois, né? Então agora tem a questão de que o casal tá junto em casa e tem o filho junto. Né? Então, acaba sendo uma responsabilidade compartilhada ali. Então, se não tem uma conversa, fica aquela coisa, agora é sua vez de, precisa ficar de olho nele, porque eu estou numa reunião aqui e tal. Então, se não tem, acho que essa conversa prévia aí, esse pilar básico, acho que nem adianta avançar para as próximas dicas, né, Ale? Não adianta, exatamente. E uma deriva da outra, né? Por isso que eu falo, as outras 6 que eu coloquei aqui derivam do acordo. O acordo é a mãe ali, né? A terceira é dar e receber na mesma proporção, né? Deixa eu só fazer uma pergunta do Fabinho aqui, antes da gente ir para a terceira dica, que eu não sei se é relacionada a isso. Vamos lá, Fabinho. Eu acho que nesse primeiro momento também, as 2 primeiras semanas desse caos, vou falar por mim, né? Eu estou trabalhando muito mais porque a gente teve que se reinventar e desenvolver uma forma de trazer conteúdo para a galera da academia. Né? Então, a forma e o método de trabalho modificou completamente. A gente está aplicando atividade física, porém agora tem que gravar, tem que editar, tem que criar textos, tem que divulgar. Enfim, mais outras ferramentas, outras formas de gerar atrações para os nossos alunos, né? Então, acho que nesse primeiro momento a gente está trabalhando muito porque tudo mudou, a gente está criando um novo cenário, né? Para depois, acho que tudo isso, depois de consolidado e encaixado, aí sim, a gente criar um acordo e começar a encaixar. É o que já está acontecendo agora nessa semana, a gente está conseguindo já entender o cenário, entender o que a gente está produzindo, para depois a gente chegar num cenário mais calmo e cada um com o seu horário, né? Eu e o André, a gente divide bem isso. Tenho que ficar de manhã com meu filho, então não tem como eu trabalhar de manhã. Então de manhã a gente fica praticamente off. Troca uma ideia ou outra no WhatsApp, mas coisas bem pontuais. Depois da 1h30, 2 horas eu entro na atividade e aí sim a gente produz o máximo de coisas que a gente consegue, né? Quando dá ali por volta de 7, 8 horas, o André também já vai parando. Se eu tenho alguma coisa para produzir, eu não faço sozinho até umas 10, né? Então, a gente fez uma decisão, mas acho que nesse primeiro momento a gente trabalhou muito porque a gente estava tendo um cenário novo, né? E acho que isso acontece com muitas pessoas. Acho que o Fabinho, valeu, Fabinho, acho que o recado que ele quer trazer é não se desesperem, né? Nessa primeira semana, é uma primeira semana, né? Então, calma, porque é novo para todo mundo, né? Então, respira um pouco, tenha paciência, porque as coisas vão se ajeitar, a não ser que você não queira, a não ser que você não esteja vendo essa live, o Alexandre aqui que vai dar as dicas boas, mas é uma questão de não pirar. As coisas elas vão se encaixando, que é tudo muito novo, já tem gente já pirando, né? A gente vê na internet aí, cada coisa. Exato. Então é complexo realmente, mas também tem que ter calma para estruturar. Sim, né? Sim. Eu pego essa mensagem do Fabinho, eu também tenho uma leitura sobre o que ele falou, né? Que pelo menos é o que eu percebi aqui, que ele fala, a gente teve que ir para cima, né, para depois a gente conseguir fazer o acordo. Isso também, a gente vai entrar numa outra história que é o temperamento de cada um, né, o temperamento e personalidade de cada um. Fabinho, pelo que eu já li um pouco, tem um temperamento mais voltado para ação. Você também tem um pouco, mas
ele vai para um caminho mais de ação. Então, assim, é muito comum. Só que aí, às vezes, as pessoas podem esquecer de voltar para o acordo, né? Porque, assim, tipo, bateu, é luta, né? Tô indo para cima. E o contexto, ele mudou, muda a regra, né? Então, assim, o que acontece? Tem aquela frase que eu acho fantástica, eu uso muito, né? Hora de trocar o telhado é época de sol, né? Então, assim, antes de começar a virar um problema em casa e virar uma grande discussão, ou criar um problema de relacionamento, é melhor já parar e criar o acordo. Viu que tem que mudar? O acordo não é escrito a caneta, tá? Põe a lápis. Então dá para pagar, dá para poder... Pô, mudou, a regra mudou do meu home office, vamos conversar de novo. Nessa época de isolamento nossa, a gente vai precisar parar várias vezes para renegociar. Eu renegociei com a minha esposa hoje. Eu falei, você não conseguiu treinar, porque a gente acordou e fiz minhas coisas, meditei, eu consegui fazer a minha rotina, ela não. Então a gente falou, amanhã vai ter que mudar isso aí, vamos fazer esse ajuste, porque para mim é importante também que ela consiga, né? Então, tem criança em casa, né? E ela está entendendo também que eu estou me dispondo muito também para ajudar algumas pessoas e meus trabalhos. Então, esse momento, que é essa terceira dica, que a gente vive o momento que pede o colaborativo, né? Ela pede o colaborativo. Então, dar e receber na mesma proporção, a gente fala de um princípio de igualdade, né? Então, por exemplo, isso é muito falado em constelação familiar. Eu não sei se algumas pessoas já ouviram falar aqui, que está crescendo muito esse movimento. Eu sou um super fã, estudo sobre... Esse ano mesmo eu me torno, né, também um constelador. E isso é um dos princípios, né, que é dar e receber na mesma proporção. Toda relação que o dar e receber ele tá desproporcional, ele vai gerar um problema, né? Então, assim, e existem muitas relações que estão assim, sabe? Tem um que dá muito e o outro recebe... um dá muito e o outro recebe muito. Mas tá assim, né? Tá diferente. Então, um entra na característica do egoísta e o outro na soberba. E tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Né? Porque, então, assim, é muito interessante que volta pro acordo lá e vê, tá de igual para igual, né? Então, é a mesma carga para os dois, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque, ou seja, vamos dividir as tarefas, né? Muitas pessoas que têm condição de ter alguém em casa para ajudar, dispensou, né? Ou, se não dispensou, talvez dispense, porque o mais correto nesse momento é dispensar a pessoa, porque... Então, assim, você vai ter que lavar banheiro, eu tô varrendo casa, limpando as coisas, então olha os meus papéis, né? Eu tô como pai, como marido, como profissional, né? Como dono de casa, né? Como cozinheiro também. Todo tempo, cara, todo tempo. Então, assim, precisa mesmo ir por esse caminho. Eu tenho um exemplo, vou pedir permissão para Tami, para trazer alguns exemplos aí. Acho que o que você está querendo dizer aí da troca é mais ou menos o seguinte: no momento a gente vai ter concessões, como todo relacionamento, você precisa, ele é baseado em concessões, né? Então, amanhã nós vamos sair com o seu grupo de amigos, então ok, então no próximo final de semana, às vezes é o meu grupo de amigos, né? Então, concessões. Nesse momento aqui, a gente teve um ponto desse. Por quê? Eu tô estabelecendo uma nova rotina e eu tô acordando muito cedo. Então, às vezes 10 para 5 eu já tô de pé. Meu Deus. E aí eu tô lá tentando meditar, né? Que a gente tá falando sobre isso aí e tal, fazendo minha rotininha, lendo meu livro ali e tal. Isso é novo para ela, né? Então, em algum momento, ela chegou, né, para mim e falou assim: às vezes eu sinto falta de acordar e você tá ali do meu lado. Exato. E aí a gente fez um acordo nesse sentido também, né? Eu tô tentando trazer ela para algumas questões de rotina, e aí ela me falou: vamos combinar então alguns dias ou algum período de dia que você também abra a mão dessa sua rotina para que a gente possa acordar juntos ali e tal. Então, acho que o que você está querendo dizer é mais ou menos nessa linha, a questão do acordo, da troca, né, ter reciprocidade ali. Então, ok, hoje eu vou lavar a louça, mas aí você faz o jantar, pode ser? Agora eu vou ficar cuidando da nossa criança aqui, enquanto de repente você tem que fazer um pouquinho da sua hora extra aí no home office, mas amanhã a gente inverte esse papel. Exatamente. Acho que é esse o ponto que você está querendo dizer da terceira dica, né? Exatamente. Basicamente, a questão, se a gente fosse colocar em uma frase assim, é a distribuição de igualdade, né? A gente conseguir dividir essa carga, porque tem uma carga maior agora, né?
e ver se isso está realmente de uma forma igual. Tá legal? Tá legal para os dois? Você está sobrecarregado? E assim, às vezes, é na empresa também, né? Tem gente que está super sobrecarregado e outro está ocioso. Né? Então, isso não é legal, isso não é bom para a relação. Então, depois que faz o acordo, depois que entra numa rotina, desenha a rotina, para e pensa, dar e receber, né? Eu estou dando e recebendo da mesma proporção, tá numa proporção de igualdade, aí tá lindo, né? Aí vai andar, a coisa anda. Terceira dica foi essa, né? Muito bom. A quarta dica. Deixa eu ver se tem algum. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui, ó. Vamos ver dos comentários. A Vanessa, nossa Nutri das Estrelas aí, tinha comentado que o Caio, esposo dela, antes ele já trabalhava 2 vezes por semana de home office. Acho que em algum momento ele ficava acho que na sogra dele, na mãe dela, ou o inverso, não sei. E agora nesse momento eles estão se encontrando ali também para estabelecer essa rotina. Então é uma dificuldade aí que até a Nutri das Estrelas está passando. Ela gravou um vídeo de encerramento do Fit 21 e ela estava passando as medidas ali e tal para o pessoal, explicando como fazer a autoavaliação, porque agora a gente não vai poder fazer a reavaliação no pessoal, né, Ale? E aí ela estava explicando como fazer e tal. E aí tá lá o filho dela pegando no celular e tal. Então são coisas que vão acontecer ali, não tem jeito, né? Então todo mundo vai passar por isso. Mas beleza, acho que por enquanto não tem nenhuma pergunta rolando aqui, só os comentários da galera. Fabinho tá falando que acordar para meditar é fácil, quero ver acordar às 5 para dar aula. Fica para uma outra conversa, né, André? Deixa eu pra lá. Bora lá, Ale. Quarta, então? Quarta. Tô vendo se meu fone aqui, ele parou aqui, acho que acabou a bateria. Voltou. Se alguém tiver alguma dica aí também de alguma coisa que tá funcionando agora para você, compartilha aqui também, que pode ser útil para outras pessoas, a gente discute aqui também. Douglas, fala aí de como que tá a sua rotina, quero saber, filho. Quero saber. Bora lá, Ale. Tá zoando você aqui. Bom, quarta dica, né? Eu tenho um conceito da tria, né? Que é a tria da constância. Tem muito a ver aí com o que a gente fala, né, das metodologias, do Fit 21 mesmo, que é sono, alimentação saudável e exercício. Né? Então, você conseguir incluir isso para o momento que a gente está vivendo, né? Nesse convívio familiar, são coisas que às vezes não estão ali nas necessidades, mas precisam ser incluídas. Então, assim, como que a gente pode se alimentar? Porque agora com a ansiedade, acho que a Van pode falar bastante sobre isso aí, né? O quanto a ansiedade, o quanto o medo, né, que está pairando aí, vai as pessoas lá fazer pudim, né? Vai comer pudim, vai comer brigadeiro, uma travessa de brigadeiro, porque é uma forma ali de escapar, de fuga até. Né? Então, a parte de alimentação saudável, né? Tipo, tem muitas receitas na internet saudáveis, né? Tem muita coisa legal aí disponível. Aliás, muitas plataformas se abriram, né, nesse momento. Eu achei que foi muito bacana isso das empresas. Então, a alimentação saudável é importantíssimo, não só por questões de você, por longevidade, por potencial cognitivo e tudo mais, mas também por questões de imunidade, né? Então, sim, não que isso, mas fortalecer a imunidade. E o que fortalece a imunidade? Sono, né? Uma boa qualidade de sono. Então, nem dormir de mais, nem de menos, porque tem gente dormindo demais nessa época, porque é uma forma de fuga também. Ou dormindo de menos, porque tem que dar conta de muito trabalho, ou essa pressão, esse medo que está pairando. Então, assim, controlar de 7 a 9 horas, né? É uma média boa, mas com qualidade, né? Com qualidade mesmo, o sono, a alimentação e o exercício físico. E, aliás, né, não só esses 3, mas também tem a questão de controlar as emoções, isso é muito importante para a questão de imunidade. Como eu falei do exercício físico, tem gente que não está conseguindo treinar, mas porque de repente não seguiu essa linha, né, não parou ainda para colocar na rotina. Eu já fui doador de academia, né, de lá deixar cheque, não é? É muito comum. Muitas pessoas foram doadores, né? Por quê? Porque não tem um horário definido. Você pode qualquer hora. Tudo que você pode qualquer hora, você não faz. Você fala, tá bom, eu vou depois do almoço. Aí depois do almoço você fala, puta, não, vou fazer aquela reunião, depois eu vou. E não dá, entendeu? Tipo, por isso que o trabalho funciona, né? Porque você tem um horário, né? Você tem um horário para cumprir ali. Então, exatamente. Você tem dá check, né? Vai fazendo um check mesmo, né? Vai dando um check. Tipo, isso eu fiz, isso que eu fiz.
estabelece isso também para alimentação e para atividade física, que nesse momento ainda vai ser muito importante, né, cara? Exatamente, exatamente. Olha, o Fabinho me avisou aqui que a gente tá em 48 minutos de live e a live aqui dura uma hora. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais uma dica e aí a gente vai para o encerramento e aí a gente tenta direcionar o grupo aí para algum grupo de WhatsApp depois, a gente cria alguma coisa para a gente ter essa discussão. Vamos para mais seria uma quinta dica aí. Vamos fazer o seguinte, o que você acha, Diogo? Já falou as 3 dicas de uma vez aqui, a gente fecha essa parte e aí começa a comentar algumas outras coisas. O que você acha? Beleza, bora. Pode ser? Então vamos aqui rapidinho agora, porque acho que o som... Tá o som aí? Tá me ouvindo? Tá, tem o som. Douglas tá falando que o que tá pegando agora no momento para ele é a questão do treino, porque sai totalmente da rotina, né? Antes ele treinava às 6 da manhã, então provavelmente ele acordava umas 5, vinha pra cá, já arrumava, tomava banho e já depois vinha pro trabalho. Né? Então isso agora provavelmente tá pegando. Exatamente. Tem que ajustar. E a filhota em casa ali, né? Numa fase que tá com aquela energia toda. Os dois estão fazendo um bom tentando colocar isso no final da jornada de trabalho. Então, mas aí tem que ajustar. Tem que colocar um horário para você treinar, tem que colocar um outro horário para que a Aline também consiga, a esposa dele, faça a rotina dela ali que ela tinha também anteriormente. Acho que é nessa linha. Sim, se cada um parar para pensar o que essa crise está trazendo para a gente, né, de desenvolvimento de competência, cara. Né? Então, por exemplo, foco e disciplina, não tem nem o que dizer. Porque se você cria uma rotina para você e você fica o dia inteiro, não, vou fazer. Eu teve um dia que eu gosto de ler de manhã, mas não deu para ler de manhã. Eu fui ler à noite e falei, não, vou ler, sabe? E tinha que bater aquelas páginas que eu tinha colocado para mim, porque para mim, essa tria que eu falo, chama tria da constância, que é de pouquinho em pouquinho, quando você olha, você fez muitão, né? Você olhou e falou, pô, tô aqui, né? Então, a cada 1%, se você fizer 1% todo dia, exatamente. A cada 1% você pegando 5%. A natureza é assim, né? Você não planta lá e fica, vai, cresce, né? Ela tem seu tempo, né? Então a gente também precisa olhar para isso e agora tem muita coisa para fazer. Bom, da tria da constância, inclusive tem o potencial pleno, que a gente vai falar depois aí para o grupo, né? Que acho que entra um pouco aí nessa questão de um trabalho de mudança de estilo de vida que eu trabalho, que eu criei, desenvolvi esse projeto. E aí a gente está numa parceria aí, né, André? Para o futuro. Sim. A gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, aí as outras 3 dicas, né? Meditar. A gente acho que tem mais 4 minutos ainda. Vamos tentar passar 3 dicas, porque eu quero fazer o convite para a galera lá do grupo do serviço que você vai ajudar aí a galera, que essa questão surgiu aí da dificuldade dos empreendedores lá do grupo, que você viu a dificuldade da galera. Que surgiu de você querer ajudar, então beleza. É um negócio gratuito, vamos tentar falar disso também. Bom, meditar, quem medita, dobrar a dose, quem não medita, começar a meditar, sabe? Isso é regra agora. Meditação trabalha muito a dispersão e presença, e isso essa regulação que a gente faz é como a gente deixa de ficar preso na dor e nos problemas que a gente está vivendo hoje em dia. Então a meditação é a chave para o processo que a gente está vivendo hoje, é a chave. Então eu dobrei minha quantidade de tempo de meditação. Quem não medita tem vários aplicativos, depois eu indico também, tem um que eu uso bastante, bem legal. Então meditação top aí na lista também, tá? Sexta-feira às 20 horas vai ter uma live sobre isso com a Ingrid, então já crava aí na agenda, galera. Show, bora lá, show. Pronto. Sexta, né? Nutrir a mente com coisa boa. Né? Então assim, jornal é bacana assistir agora? Pô, legal, mas assiste à noite, assiste na hora do almoço, sei lá, para você ver o que está acontecendo no mundo, mas não fica preso ali. Entrou ali na rede social, ficou ali falando de problema do coronavírus, é um buraco de minhoca, né? Abriu ali, é um portal, engole tua vida, né? Então assim, quando você olha, você já passou o dia inteiro. Então, esse ponto eu deixo como coach aqui 2 perguntas, né? A primeira pergunta é como você quer lidar com isso, com a crise, porque a gente não consegue mudar o nosso meio, a gente não consegue mudar lá fora, a gente consegue aceitar as regras que estão sendo colocadas de se cuidar e de se isolar, mas a gente não consegue resolver, a gente não sabe quanto tempo, está incerto isso, né? Mas a pergunta é como eu quero passar por isso, né? Dentro desse tempo, como eu quero passar por isso? E acabando a crise, o que eu ganhei com tudo isso? O que eu aprendi? Muitas pessoas vão sair da crise e vai falar, eu fiquei assistindo da Atena, eu fiquei vendo só tragédia ali, problemas.
e não leu um livro, não aprendeu. Gente, tem muita coisa aberta. Eu estou aprendendo horrores, assim, de muita coisa, né? Eu vejo quanto vocês devem estar aprendendo aí. Quantas coisas... Se você listar, André, você e o Fabinho, o que vocês já aprenderam, são listas, né? Então, assim, para pensar como eu quero sair. Quando acabar isso, eu falo, putz, o que eu aprendi ali, tá? E a última dica aí, a 7ª dica, é ficar mais perto dos familiares, das pessoas que você ama, que é esse princípio aí da parte social, do isolamento físico e não social. Então, ligar mais para pai e mãe, para avós, quem tem, para as pessoas que você ama. Eu fiz uma reunião de família no Zoom, foi muito bacana, a gente juntou toda a família, foi mó bacana, assim, todo mundo falou em cima do outro, igual é comum. Então, promovam mais isso, né? Porque as pessoas, esse distanciamento ele não ficar algo muito frio. É isso. Legal, olha, eu não quero perder os empreendedores do grupo, a galera que estava lá no grupo da Triple, falando da dificuldade, da galera se ajudar, né? Quem tem um negócio, pessoal, eu tenho um consultório odontológico, eu tenho não sei o quê. Aí você trouxe uma ideia, uma sugestão. O que você queria propor aí, Ale? Que aí a gente depois organiza isso com a galera, a gente pensa numa forma de divulgar. Olha, a minha proposta é a gente conversar, né? Fazer roda de conversa online, claro, né? E eu tenho plataforma para isso, eu facilito grupos, então dá para a gente entrar numa sala e a gente conversar, ouvir a dor do outro, né? Porque os empresários, cada um está numa situação. Eu fui convidado para uma outra live de mulheres que trabalham com depilação, com maquiagem, então, que é uma coisa muito presencial. E tem gente ali que não está conseguindo ter dinheiro para fazer compra, né? Então, como ela vê o negócio dela? Eu não sou eu que vou resolver como consultor, né? Porque eu não tenho todas as respostas, mas o grupo tem. O poder do grupo, gente, é uma coisa que cada vez eu aprendo mais, é o poder do grupo. Tudo que vai estudar de mudança, inclusive de sustentação de mudança comportamental, você vai ver que tem um grupo ou alguém muito de confiança conectado, um mentor, alguém que você confia muito. Então, a minha proposta, não importa quantas pessoas, a gente marca um dia, um horário, né, entra todo mundo na sala e eu facilito ali para as pessoas poderem se conhecer mais e um ajudar mais o outro. Que forma que a gente pode ajudar mais um aos outros? Tá, então, quem for de fora, que não for da Triple, manda um direct pra gente, porque senão a gente não vai conseguir te localizar. Se você quer participar desse grupo de discussão, não tem custo nenhum. A Ale trouxe essa iniciativa aí com o objetivo de realmente ajudar, porque ele viu a dificuldade da galera. Ele também está no momento, obviamente, ali de se reinventar também. Então vai ser muito legal essa prova. Quem for de fora, manda um direct que a gente dá um jeito de incluir nesse grupo e aí depois a gente vai fazendo encontros online, enfim, a gente discute ali qual que é o melhor formato. Quem é da Triple, manda uma mensagem pra gente lá pelo atendimento ou deixa no comentário lá do post que a gente fez sobre a live. Manda uma mensagenzinha pra gente, a gente também depois manda um comunicado para ver quem tem interesse de participar. A ideia aqui nesse momento é mais focado nas pessoas que têm empresa, porque também estão passando por dificuldades. Sim. E essa empresa também às vezes é responsável por muitas famílias ali também, né? Então envolve bastante coisa. Então nesse momento esse grupo vai ser focado para isso, né? O grupo, quando eu falo poder do grupo, tem um grupo de WhatsApp, ele é muito funcional, mas o nosso grupo mesmo, né, a gente coloca uma mensagem, mas a outra pessoa coloca uma outra, a gente perde o foco daquela conversa. E geralmente fica na cabeça, não fica muito no sentimento também, né? O que está rolando aí é muita ansiedade, muitos medos, né? Muitos problemas ali. Então, o grupo, ele consegue trazer muito... E eu tenho metodologias para isso, né? Então, é legal porque eu acredito mesmo que vai ajudar. Nós vamos cair em 10 segundos. Tá. Só dar um pouco para a galera. 1 hora de live aí. Depois a gente traz o restante